Queridos irmãos, quero saudá-los no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesse dia separado para o culto, eu gostaria de convidá-los para que possamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Meditaremos hoje no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13. Irmãos, eu farei a leitura audível de Apocalipse 11, versículo 1 ao versículo 13, e eu quero pedir para que os irmãos possam acompanhar atenciosamente esta leitura da palavra de Deus. Diz assim o apóstolo João: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e riu a 10ª parte da igreja. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Amém, amém. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor nosso Deus mais uma vez.
Senhor, cá estamos, ó Deus, mais uma vez, com a Tua palavra, ó Deus, aberta, e, ó Deus, também, ó Deus, desejando que com corações abertos possamos recebê-la. Dá graça, Senhor, para que nós possamos ser edificados por meio da exposição fiel da Tua palavra. Ó Deus, que todo o Teu povo possa nesta manhã compreender a Tua lei. E, ó Deus, instado a cumpri-la, a segui-la, a crer e observá-la, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, ó Deus, realizar essa obra, desde o mais jovem até o mais idoso, desde o menor até o maior. Que todos, ó Deus, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. É assim que nós te oramos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. A igreja cristã, a igreja verdadeira, ela tem sobrevivido a muitas civilizações, a muitos impérios, através dos tempos. É verdade que muitas vezes, meus irmãos, o mundo celebrou a destruição da igreja. Tantas vezes os inimigos de Cristo, eles levantaram as suas mãos, falaram alto e proclamaram que a igreja de Cristo ela havia sido finalmente derrotada e destruída. Mas apenas fizeram isso para em seguida descobrir que a igreja do Senhor volta à vida. Porque foi o Senhor Jesus Cristo mesmo que disse que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os exemplos na história da igreja são muitos a esse respeito. Os líderes da União Soviética, eles previam que iriam acabar o cristianismo. Mao Tse-tung tentou fazer o mesmo na China. Outras vezes a história demonstra que a igreja foi caçada nas ruas para ser aniquilada. Há cerca de 200 anos atrás, um deísta francês chamado Voltaire, ele zombou da Bíblia. Ele escreveu que estava vivendo no crepúsculo do cristianismo, ou seja, naquela época em que o cristianismo estava prestes a desaparecer por completo. Ele zombou da Bíblia, zombou do Cristo da Bíblia. Mas um século depois, meus irmãos, um século depois, a mesma casa onde Voltaire viveu em Genebra, aquela mesma casa onde ele havia escrito que ele estava vivendo a época em que a igreja cristã estava a desaparecer, aquela mesma casa se tornou sede da Sociedade Evangélica de Genebra, uma casa onde se publicava Bíblias. Você percebe? O mundo pode afastar-se da igreja, o mundo pode perseguir a igreja, o mundo pode fazer planos contra a igreja, mas Deus está constantemente virando a mesa. Deus está constantemente preservando o seu povo, edificando o seu povo e levando a sua obra adiante, o que toca ao seu rei. E no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele nos mostra uma imagem da igreja verdadeira, ela sendo preservada em meio à tribulação. E não apenas isso, meus irmãos, essa igreja verdadeira, em meio à tribulação, ela testemunha a respeito de Cristo. A despeito dos inúmeros ataques, a despeito das inúmeras dificuldades, ela permanece fiel diante da sua vocação de testemunhar a Cristo Jesus. Eu quero meditar, portanto, irmãos, nesta manhã com vocês no seguinte tema: a igreja verdadeira testemunha de Cristo. A igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo. E nós veremos isso em 4 pontos. Ora, como é que a igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo? Nós veremos isso em 4 pontos. Em primeiro lugar,
a igreja verdadeira, testemunha de Cristo, sendo reconhecida por Deus em meio à tribulação. Isso está no versículo 1 e 2. Em segundo lugar, a igreja verdadeira, testemunha de Cristo, sendo acompanhada pelo Espírito Santo em meio à tribulação. Isso está no versículo 3 a 6. Em terceiro lugar, a igreja verdadeira, testemunha de Cristo, sendo vitimada por causa de Cristo em meio à tribulação. Isso está no versículo 7 a 10. E por fim, nós veremos que a igreja verdadeira, testemunha de Cristo, sendo ressuscitada, restaurada por Deus para a glória celestial. Isso nós veremos do versículo 11 ao versículo 13. Ditas essas coisas, eu gostaria de convidar os irmãos a voltarem os seus olhos para a palavra de Deus. E nós iremos iniciar a exposição desse texto, que a princípio, em primeiro lugar, mostra que a igreja verdadeira, testemunha de Cristo, sendo reconhecida por Deus em meio à tribulação. Leiamos então, irmãos, o versículo 1. Diz assim o versículo 1: Foi-me dado um caniço, diz o apóstolo João, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Essa imagem, meus irmãos, que nós acabamos de ver aqui, essa visão que nós acabamos de ler, ela se concentra no templo. Esse templo, meus irmãos, não é um templo literal, um templo feito por mãos humanas, não é um templo que dizem os dispensacionalistas que será reconstruído lá em Jerusalém, nem muito menos aquele templo que havia na época dos apóstolos e na época do Senhor Jesus. Não. Se você estudar as cartas do Novo Testamento, você logo perceberá que as cartas do Novo Testamento usam essa figura do templo sempre para descrever a igreja. A ideia, meus irmãos, que os apóstolos eles tentam passar para nós em suas cartas é que os crentes eles são o templo de Deus. Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus ele hoje habita nos crentes. Os crentes eles são o santuário do Espírito, eles são o santuário do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, por exemplo, por favor, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Deixe marcado esse texto de Apocalipse 11, vá lá para Efésios 2. Efésios 2 mostra claramente, a partir do versículo de número 19, que os crentes são pedras vivas de um novo templo, no qual Deus habita. Veja só, Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Leiamos, irmãos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família. Agora, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado. Você entendeu aqui? O apóstolo Paulo, ele usa a figura de um templo para comparar a igreja. Ele diz o seguinte, que o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, quem são? São os apóstolos e os profetas. Eles são a base da igreja. Aí eles dizem mais, diz aqui o apóstolo Paulo, diz que no caso o Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra angular, ou seja, ele é a pedra da esquina, ele é a pedra do ângulo. Essa era a pedra mais difícil de ser encontrada, é aquela que fizesse com que as outras demais pedras pudessem ser encaixadas. O Senhor Jesus Cristo é justamente essa pedra dificílima de ser encontrada. E nós somos pequenas pedras que somos encaixadas a Ele, e assim
portanto, nos tornamos um santuário, um templo ao Senhor. O apóstolo Pedro usa essa mesma imagem, por favor, vá lá para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Observe bem, versículo 4 e 5, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Leiamos: chegando-vos para ele, ou seja, nos aproximemos dele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, também vós mesmo como pedras que vivem sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você entendeu? Então nós somos o templo, nós somos o santuário de Deus. E nós somos muito mais importantes, nós somos muito mais impressionantes do que qualquer estrutura edificada por mãos humanas. Nós somos esse santuário. Voltando lá para Apocalipse, no capítulo 11, versículo 1, meus irmãos. O apóstolo João, ele, portanto, recebeu a ordem da parte de Deus de medir esse tempo. O que é que significa isso? Simbolicamente, o que João ele tem por fazer é medir os limites da igreja verdadeira. Sim, o Senhor Deus ele está atento para aqueles que o adoram em espírito e em verdade, para aqueles que de fato são dele. Porque será esta igreja que passará por algumas tribulações difíceis, e será essa igreja que será reconhecida por Deus e preservada por Deus de ser destruída em meio às tribulações. Então essa é a ordem para o apóstolo João. O apóstolo João, ele deve, de fato, determinar os limites da igreja verdadeira. Porque esta igreja verdadeira vai passar por tribulação, vai passar por angústias, mas ela será preservada por Deus e identificada por Deus em meio a essas angústias. A mesma sorte não terão os ímpios. A mesma sorte não terão aqueles que estão fora do santuário de Deus. Veja só o versículo 2. Diz assim o versículo 2, mas deixa, leia comigo, mas deixa de parte o átrio externo do santuário e não meças. Nos tempos bíblicos, o complexo que envolvia o santuário de Jerusalém era constituído de 3 partes. A primeira parte era o templo propriamente dito. O templo era essa primeira parte. O templo, somente quem podia entrar no templo eram os sacerdotes. Apenas eles podiam entrar ali dentro daquele santuário, dentro daquele templo. A segunda parte era aquilo que era chamado de átrio interior. O átrio interior era uma espécie de pátio, o pátio do templo, envolto ao templo, onde os fiéis poderiam se apresentar aos sacerdotes para oferecerem sacrifícios ao Senhor, lá no altar do sacrifício. Eles podiam permanecer ali no átrio interior. E a terceira e última parte era aquilo que a gente chama de átrio exterior, que é o que João aqui se refere no versículo 2. O átrio exterior, meus irmãos, era um pátio que ficava mais distante do templo. E ali podiam permanecer aqueles que queriam assistir o culto, aqueles que queriam assistir o sacrifício. Eles não faziam parte da aliança, eles não tinham um compromisso formal com Deus, mas eles gostavam de ir ao templo, eles gostavam de escutar os hinos, eles gostavam de ver os animais sendo sacrificados sobre o altar. Eles gostavam de ir para o templo. Eles gostavam de ir para observar.
Eles gostavam de ir para ali para assistir. Eles iam ali para olhar um culto, mesmo que eles não participassem ativamente deste culto. Note no versículo de número 1, a princípio, João ele recebeu a ordem de medir apenas aqueles que estão no templo e aqueles que adoram ali. Diz aí o versículo de número 1, aqueles que estão no santuário de Deus, o seu altar, e aqueles que nele adoram, ou seja, aqueles que estão no átrio interior. Já o versículo 2 diz que aqueles que estão no átrio exterior, eles não devem ser medidos, eles não devem ser contados. Meus irmãos, o que é que significa isso? O que é que significa isso? Esse átrio exterior, ele é nada mais, nada menos do que um símbolo de cristãos nominais, de pessoas que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. São pessoas que estão associadas à igreja, mas que não são membros da igreja verdadeira, não fazem parte do corpo de Cristo. Essas pessoas frequentam a igreja, elas aparentemente adoram a Deus na hora do louvor, elas cantam, na hora da oração, elas baixam as suas cabeças, elas fecham os seus olhos, quem sabe ao final da oração, até elas dizem amém e tudo mais, elas se comportam como se fossem crentes, mas o fato é que elas nunca foram salvas. Elas frequentam a igreja, mas elas não adoram a Deus verdadeiramente, o Deus vivo e verdadeiro. É como o apóstolo João certa vez disse, se você está aqui, portanto, preste atenção nisso. É como se o apóstolo João estivesse dizendo, olha, se você é um cristão nominal, se você está aqui simplesmente para assistir o culto, você não é salvo. E a pergunta que fica é, por que é que João deveria medir o santuário e o átrio interno, mas não deveria medir o santuário externo? Por que é que ele deveria verificar os limites da igreja verdadeira? Por quê? O restante do versículo 2 explica. Veja só, o restante do versículo 2 diz, porque foi ele, ou seja, o átrio externo, foi ele dado aos gentios, ou seja, aos inimigos. Ele foi entregue aos inimigos. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. A linguagem aqui, meus irmãos, a linguagem aqui é de um cerco militar. Geralmente, antigamente, as cidades elas eram geralmente fortificadas. E as cidades mais fortes, aquelas que tinham grandes fortalezas, elas ficavam sobre um monte, porque assim dificultava para que o inimigo pudesse assim alcançá-la e assim derrotá-la. Aqui a igreja, ela é justamente comparada, portanto, a uma cidade fortificada, que ela está sitiada. Os inimigos estão ao redor dela, estão querendo entrar nela, subir sobre as suas paredes para atacá-la. Isso significa uma coisa muito simples, meus irmãos, mas difícil. A igreja ela vai estar em constante ataque. Se você é crente, você vai viver nesta vida dificuldades, você vai passar por sofrimentos. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. Saiba que você vai sofrer. E alguns sofrerão severamente. Mas você não perecerá eternamente. A Bíblia diz que nós estaremos seguros com Cristo quando passarmos dessa morte para a vida eterna. Mas o mesmo não acontecerá com os cristãos nominais. Com aqueles que se dizem cristãos, mas não são de fato, estes, diz a Bíblia, eles serão entregues aos inimigos. E sabe o que é que vai acontecer com eles, meus irmãos? Sabe o que é que vai acontecer com eles? Eles vão revelar a face deles. Eles não vão querer perder o pescoço por causa de Cristo.
Eles não vão querer ser mortos por causa de Cristo. E aí eles vão negar a Cristo. Por isso, meu amigo, você que está aqui nessa manhã na igreja, quem sabe você faz anos que está aqui na igreja, anos visitando a igreja, você nunca professou nem a sua fé, você nunca foi nem batizado. E você acha assim que pode ser cristão, você acha que pode ser crente. Eu quero dizer que não adianta você ter um pé na igreja e outro no mundo. Você, naquele último dia, você estará vulnerável às perseguições, você estará vulnerável à tribulação. E se alguém te procurar hoje e você tiver a quem escolher entre Cristo ou a sua própria vida, você vai escolher a sua própria vida. A história da igreja demonstra isso de forma muito clara. Em tempos de perseguição, aqueles que são cristãos nominais, eles fogem, eles desistem, eles desaparecem. E como o apóstolo João bem disse, eles saíram de nosso meio. Entretanto, eles não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Portanto, a grande pergunta que fica para você, meu amigo, nessa manhã, aqui em nossa igreja, é: você é um crente verdadeiro? Ou você é um cristão nominal? Você está dentro do santuário de Deus? Ou você está no átrio externo? Você está fora do santuário? Você está adorando a Deus no altar de Deus em Cristo Jesus, o Cordeiro? Ou apenas você quer passar a impressão que é um servo de Deus? Você mora na presença de Deus? Ou a sua religião consiste simplesmente em vir dia de domingo para a igreja? Não precisa você me responder isso. Não precisa você me responder isso audivelmente. Porque isso tudo será demonstrado quando você for perseguido. Quando você for identificado como um crente, você não sendo. E quando você for perseguido, quando a intolerância religiosa e o perigo bater na porta da sua casa, aí eu vou ter a resposta. Agora é muito fácil dizer que Cristo é o Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo. E como é que ela testemunha verdadeiramente de Cristo? Em primeiro lugar, sendo reconhecida por Deus em meio à tribulação. A igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo. Em segundo lugar, como? Sendo acompanhada pelo Espírito Santo em meio à tribulação. Isso nós podemos perceber a partir do versículo 3. Leiamos o versículo 3, meus irmãos. Diz assim o Senhor: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esse versículo ele tem sido alvo de muitas controvérsias e de muitas interpretações. E para nós nos concentrarmos e entendermos esse texto, nós devemos fazer pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta é: quem são essas duas testemunhas? A segunda pergunta é: o que é que significa esses 1260 dias que o texto se refere? A primeira pergunta a respeito das duas testemunhas, ela é respondida no versículo 4. A Bíblia se auto-interpreta. Veja só, versículo 4. Quem são essas duas testemunhas? Versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essas duas testemunhas, meus irmãos, nada mais são, no meu entender, do que um símbolo da igreja. Por que eu advogo isso? Nós já vimos, meus irmãos, aqui em outro tempo, que em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20, a igreja ela é comparada a um candeeiro. Certo? Então a igreja
é uma instituição que traz luz para este mundo. Ela é o luzeiro de Cristo nesse mundo. Mas você sabe, não é, que muitas vezes o mundo é tão escuro e determinadas vezes a nossa luz ela é tão fraquinha que nós precisamos, no nosso candeeiro, de sermos reabastecidos com óleo. E naquela época, o óleo que era utilizado para reabastecer os candeeiros era justamente o óleo da oliveira. Ela era utilizada para reabastecer os candeeiros, a fim de que essa luz não se apagasse. E você sabe para que também, o que era que simbolizava o óleo da oliveira no Antigo Testamento? O que era que simbolizava o óleo da oliveira no Antigo Testamento? O que era, meus irmãos? Era o Espírito Santo. Então perceba que aqui é o símbolo da igreja com o Espírito Santo. Essas duas testemunhas é um símbolo da igreja. Essa igreja ungida, essa igreja que tem a presença do Espírito Santo. Isso tudo aqui é simbólico, como o Apocalipse como um todo é. Diz o finalzinho do versículo 3 que essas duas testemunhas, elas profetizam, elas proclamam, elas pregam com pano de saco. Esse pano de saco no Antigo Testamento era geralmente utilizado em épocas de grande arrependimento, de grande contrição, de grande tristeza, de grande consternação. E todos nós sabemos, meus irmãos, que oliveira não veste pano de saco, não veste roupa. E candeeiro muito menos. Então isso tudo aqui é simbólico. Se a oliveira não utiliza pano de saco, se o candeeiro não usa pano de saco, a igreja usa pano de saco sim. A igreja usa. Por que ela usa pano de saco? Porque ela tem que profetizar, ela tem que proclamar, ela tem que pregar, ela tem que testemunhar a respeito do pecado deste mundo. Esse mundo tem que se arrepender dos seus pecados para a salvação eterna. Irmãos, nós temos que conclamar a presente geração a um arrependimento urgente. Nós devemos proclamar que esse mundo ele está sob o julgamento de Deus e que esse mundo deve se arrepender para com ele ter fé no Senhor Jesus Cristo, porque apenas dessa maneira esse mundo vai ser salvo. Isso vai de encontro a que majoritariamente as igrejas ditas evangélicas aqui no nosso país pregam, as ditas igrejas da prosperidade. Elas dizem para você que está tudo bem com você. Elas dizem que você vai ser rico, que você vai ser próspero. Não importa a maneira como você está, porque o Senhor Jesus Cristo veio lhe fazer um homem rico neste mundo. Mas a mensagem do Apocalipse é muito diferente. A mensagem do Apocalipse mostra que as trombetas de Deus estão soando. E que o caminho de Deus está sendo revelado no céu contra toda a impiedade, contra toda a injustiça dos homens. E eu e vocês, meus irmãos, estamos sendo convocados pelo Rei para sermos seus arautos, a fim de advertirmos o mundo de que a ira vindoura está prestes a chegar. E aí nós temos que testemunhar de Cristo, porque esse mundo está sob o julgamento de Deus. Essa é a mensagem da igreja ao longo de todas as épocas. O mundo deve se arrepender, porque do contrário, eles serão julgados e destruídos. Nós temos essa mensagem. Mas o livro do Apocalipse diz que nós não apenas temos essa mensagem, nós também temos a autoridade da parte de Deus para proclamarmos essa mensagem. Veja só o versículo 6. Como é que o versículo 6 demonstra isso claramente? Veja só. Elas, ou seja, essas duas testemunhas, elas têm autoridade. A igreja tem essa autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Meus irmãos, isso é uma demonstração daquilo que a própria Escritura mostra. Várias vezes os servos de Deus, aqueles que Deus levantava no meio da igreja para chamar o povo ao arrependimento, quando essas pessoas elas não se arrependiam dos seus pecados, Deus trazia juízos temporais para ela. Deus trazia juízos temporais para o mundo. Por exemplo,
Esse exemplo aqui é uma referência ao profeta Elias. A palavra de Deus mostra que Elias ele proclamou a mensagem de Deus para uma nação assolada pela seca. Elias ele pregou a palavra de Deus, a Bíblia diz, durante o reinado do rei Acabe. Ele era casado com a pior mulher de toda a Bíblia. O nome dela era Jezabel. E ele proclamou a palavra de Deus, mesmo correndo o risco de perder o pescoço, mesmo correndo o risco de ter a vida ceifada por homens maus. Aconteceu algo semelhante no Egito, quando Moisés foi instrumento de Deus para lançar pragas sobre o Egito. Diz o versículo 6 ainda. Veja só, versículo 6. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Vocês entenderam, meus irmãos? A exemplo daquilo que aconteceu nos dias de Elias, a exemplo daquilo que aconteceu nos dias de Moisés, o mundo geralmente, o mundo não aceita a nossa mensagem. E em vez de aceitarem a nossa mensagem, eles nos perseguem. Mas Deus não nos desampara. Tem uma citação no versículo 5 do profeta Jeremias que é muito importante para nós. Veja só, versículo 5. Diz assim, versículo 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Aqui você não deve imaginar que a igreja, na hora que ela for perseguida, a igreja ela vai se transformar num lança-chamas. Não é isso que a Bíblia está mostrando. Mas no meu entendimento, o que esse texto está mostrando é que à medida em que a igreja proclama a mensagem de Cristo, testemunha a respeito de Cristo, conclamando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, e elas não aceitam isso, antes perseguem a igreja. A Bíblia mostra aqui que a palavra de Deus em nossa boca, ela é poderosa para condenar pecadores, para condená-los por rejeitarem o testemunho de Jesus Cristo, e espiritualmente assim eles serão mortos. Então, nós respondemos à primeira pergunta: quem são essas duas testemunhas? São a igreja de Cristo. Agora vamos voltar para o versículo 3 para responder a segunda pergunta. O que é que significa esses 1260 dias aqui citados? Meus irmãos, às vezes é difícil nós compreendermos os números do Apocalipse. Mas eu gostaria que você comparasse o versículo 2 com o versículo 3. Por favor, compare os números do versículo 2 com o versículo 3, que vai ficar mais fácil para a gente compreender o que são esses 1260 dias aqui citados. Veja só. Diz assim, versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, ou seja, aos inimigos. Estes por quanto tempo? 42 meses calcarão, pelejarão aos pés a cidade santa. 42 meses. Aí o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Meus irmãos, uma conta rápida aqui vai mostrar que esses 42 meses do versículo 2 nada mais são do que os 1260 dias do versículo 3. Porque 30, o mês não tem 30 dias, não é? 30 vezes 42 vai dar justamente isso, 1260 dias. Então, os meses do versículo 2 são os dias do versículo 3. Agora a questão é, por que isso é interessante para nós? A Bíblia, assim, sobretudo o livro do Apocalipse, devido ao seu gênero literário, muitas vezes a Bíblia ela utiliza números com um significado bem simbólico.
E nós devemos tentar entender esses números para compreender bem a palavra de Deus. Eu entendo que esses 42 meses e estes dias, 1260 dias, ele está sendo utilizado aqui simbolicamente, representando um período mediano de tempo. Por exemplo, o número 7. Na Bíblia, o número 7 ele é o número da totalidade. Não é isso? O número 7, meus irmãos, o número 7, se a gente fosse colocar, portanto, se a Bíblia dissesse que a igreja seria pelejada, portanto, para sempre, seria assim: ela foi pelejada durante 7 anos, que seria o equivalente a quantos meses? A 84 meses, não é? Mas aqui a Bíblia não diz que a Bíblia não diz que a igreja vai ser pelejada por 84 meses. A Bíblia diz que ela vai ser pelejada por 42, ou seja, pela metade. Ou seja, a igreja ela não vai ser perseguida para sempre, para todo sempre. Vai haver um tempo em que a peleja contra a igreja ela cessará. Então, aqui o texto está dizendo, portanto, esses 42 meses, ou seja, a metade de 7 anos, que seria uma representação da totalidade, a igreja vai ser perseguida, vai ser pelejada durante esse tempo. Então, esses 1260 dias, esses 42 meses, é uma representação do tempo em que a igreja ela vai ser perseguida. É um período mediano de tempo. Tá? Ela não é uma quantidade exata e literal de dias, mas uma representação de um período mediano de tempo. Então, o que esses versículos 3 a 6 estão nos falando, irmãos? Esse versículo 3 a 6 está nos dizendo, em outras maneiras, é que a igreja ela vai ser duramente perseguida por um período médio de tempo, mas que durante esse tempo ela servirá como testemunha de Cristo. Ela não deixará de falar sobre Cristo, ela não deixará de proclamar a Cristo, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por tribulações, mesmo sendo perseguida, ela será uma testemunha poderosa da parte de Deus, porque o Espírito Santo nela habita. Então, irmãos, a igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo. Como? Em primeiro lugar, sendo acompanhada, sendo reconhecida por Deus em meio à tribulação. Em segundo lugar, sendo acompanhada pelo Espírito Santo em meio à tribulação. E em terceiro lugar, sendo vitimada por causa de Cristo em meio à tribulação. Veja só o versículo de número 7, por favor. Versículo 7 diz assim: quando tiverem, ou seja, as duas testemunhas, a igreja, quando elas tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Em outras palavras, o texto está dizendo, meus irmãos, que a igreja ela tem um tempo de missão a ser cumprido aqui. Quando esse tempo ele for concluído, quando o testemunho que a igreja deve dar a este mundo, ele for concluído, depois dele ter cumprido esse propósito de Deus, então a igreja ela vai sofrer grandemente. E aparentemente pode ser que em algum momento Satanás, aos olhos do humano, parece ter sido vitorioso, dizimando completamente a igreja, aparentemente. O versículo 8 vai mostrar que a oposição será tão feroz que matarão muitos crentes. Veja só, versículo 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres eles sejam sepultados.
Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Ou seja, eles matam os crentes e nem o enterro, meus irmãos, nem o enterro adequado eles dão. Eles deixam os corpos lá lançados na rua. Em vez de fazerem um funeral, eles fazem uma festa. Eles chamam os seus amigos e eles começam a comer, a beber, a dançar. Diz o texto que eles trocam presentes um com o outro. Por que é que eles estão felizes? Porque, diz o texto, eles calaram a voz da igreja. Eles acham que com isso eles vão deixar de serem incomodados pela igreja. Porque a igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, fugi da ira vindoura. Isso o mundo não gosta de escutar. Por isso eles nos perseguem. Porque nós dizemos que eles estão errados. Porque nós estamos dizendo que se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles vão para o inferno dos infernos. E aí por isso, quando eles matam um crente, quando eles dizimam, acham que dizimam uma igreja, eles comemoram, eles trocam presentes, porque eles querem calar a voz da igreja, eles odeiam a palavra de Deus. A pergunta que fica é: quando é que estas coisas ocorrerão? Alguns interpretam esses eventos, meus irmãos, como algo que aconteceu no futuro. Outros acham que isso é algo que aconteceu no passado. Mas, na minha opinião, meus irmãos, esse é um aspecto constante da história da igreja. Como eu disse na introdução aqui, sempre se levantarão mensageiros de Satanás, instrumentos de Satanás, que perseguem a igreja, que perseguem a descendência santa. E a Jerusalém, que é aqui colocada como um local onde isso ocorre, é apenas um símbolo do lugar onde Cristo foi crucificado. Mas essa cidade constantemente está reaparecendo ao longo da história. Ela aparece sobre vários nomes, diz aqui a Escritura: Sodoma, Gomorra, o próprio livro do Apocalipse diz. Essa cidade pode ser qualquer cidade, pode ser Sodoma, pode ser Gomorra, pode ser a Babilônia, pode ser Roma, pode ser Nova York, pode ser Teresina. Em todos os locais onde alguém levanta a sua voz e diz assim: crucifica-o, crucifica-o. Esta é a cidade, meus irmãos. Esse é o lugar onde homens e mulheres incentivados por Satanás estão lutando contra a igreja. Mas Cristo, meus irmãos, nós podemos ter certeza que, como cristãos, nós vamos sofrer. E nós temos que estar preparados para isso. Mas tão somente ser fiel até a morte, e receberemos de Cristo a promessa, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Porque a igreja verdadeira, ela testemunha de Cristo. Como? Em primeiro lugar, sendo reconhecida por Deus em meio à tribulação. Em segundo lugar, sendo acompanhada pelo Espírito Santo em meio à tribulação. Em terceiro lugar, sendo vitimada por causa de Cristo em meio à tribulação. Mas em último lugar, sendo ressuscitada por Deus para a glória celestial. Essa passagem, meus irmãos, a partir do versículo de 11, certamente se aplica ao futuro, porque descreve o que é que vai acontecer quando a última trombeta soar e Jesus retornar à terra. Veja só, versículo 11. Diz assim: mas depois desses 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, ou seja, nessas 2 testemunhas, na igreja, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio o grande medo. Vamos tentar visualizar aqui a cena. Os inimigos da igreja, eles estão contemplando os cadáveres dos crentes. A imagem é essa. E à medida em que eles contemplam os cadáveres dos crentes, eles estão festejando.
Eles estão comendo, eles estão bebendo, eles estão dançando, eles estão trocando presentes. E aí o que é que acontece daqui a pouco? Os cadáveres começam a se mexer. Essa é a imagem simbólica que o texto aqui mostra. E aí o texto diz que o fôlego de vida de Deus entra nesses crentes e de repente aqueles corpos que estavam inertes, eles se põem em pé. Eles ressuscitaram dentre os mortos e é justamente isso que acontecerá no dia final. Nós ressuscitaremos e quando nós ressuscitaremos, o mundo ficará paralisado de medo. A alegria dos nossos inimigos, meus irmãos, ela é passageira. Da mesma sorte que a nossa tribulação, ela é passageira. Mas quando Cristo se manifestar naquele dia, nós seremos glorificados eternamente. E nós ressuscitaremos dentre os mortos. Os nossos inimigos que proclamam a destruição da igreja, eles proclamam isso. Mas quem tem a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. E nós ressuscitaremos. E nele nós somos mais que vitoriosos. Mas isso não é tudo. O melhor está por vir. Veja só, versículo 12. Veja que cena grandiosa. Você ressuscitou, então. E olha o que é que vai acontecer. E as duas testemunhas ouviram grande voz diante do céu, dizendo-lhe, olha aqui, vinda da parte de Deus, sobe para aqui, sobe para cá. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram, ou seja, nosso arrebatamento não vai ser um segredo para ninguém. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da terra. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, um símbolo da representação de todos os ímpios que ficarão neste mundo. Ao passo que as outras ficarão sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Você está entendendo? Nós vamos ser vitoriosos em meio à perseguição. E nós compartilharemos da glória de Cristo no céu. Eu quero terminar minhas palavras nessa manhã, voltando-me novamente para você, meu amigo, que está visitando a igreja, a nossa igreja, nesta manhã mais uma vez. Não tarde a arrepender-se dos seus pecados. Não tarde a confessar publicamente Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mais cedo ou mais tarde, todos os homens farão isso. O problema é que alguns farão isso simplesmente por causa das suas necessidades e todo o temor que há sobre o juízo vindouro inevitável sobre suas vidas. A Bíblia diz que naquele dia todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Cristo Jesus é o Senhor. A diferença é que naquele dia alguns farão isso com temor, com medo, enquanto isso outros farão por amor. Alguns farão para a sua própria condenação, outros farão para a sua própria glorificação. Que Deus possa tocar em seu coração para você reconhecer o dia. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, porque em meio aos inúmeros ataques, à violência que reina neste mundo contra o teu povo, a inimizade que perdura ao longo das eras, obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem nos desamparado e o Senhor conhece os seus. E com a tua boa mão tem nos preservado. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, nos fortalecer, para que nós não venhamos, ó Deus, a negar o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Rei dos Reis, em face do perigo. Mas que antes, ó Deus, possamos testemunhá-lo e aclamá-lo como nosso Salvador, Redentor e soberano. Todo o tempo, para a honra e glória do teu nome. Faz-nos, ó Deus, à medida em que sofremos nesse mundo, ansiarmos mais e mais pela glória dos céus.
Faz-nos, ó Deus, cada vez mais desejarmos um dia estarmos com Cristo e com o teu povo, com a tua igreja para todos sempre, nesse cosmos redimido. É assim que nós oramos, ó Deus. Mas enquanto isso, faz-nos fiéis testemunhas, por amor do teu nome e para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.